E aí, só falando da inflamação ainda, tem um componente que vocês precisam saber, que são os lipopolissacarídeos. Você já ouviu falar? Ou não? Sei. Não? LPS? Que são componentes que começam toda a cascata inflamatória. Então, quando você tem mais de um tipo de bactérias, que são bactérias gram-negativas, no seu intestino, por exemplo, você tende a ter mais LPS. LPS é o cara que começa toda a inflamação crônica de baixa intensidade. Tá. Que existe uma via inflamatória. Então, o cara que começa toda a cascata pró-inflamatória é o LPS. O LPS está presente em alguns tipos de bactéria, que são as bactérias gram-negativas. Então, quando você tem no seu intestino mais de LPS, por exemplo, você tem toda essa cascata inflamatória, que aí você aumenta o número de componentes pró-inflamatórios. E aí tem um quadro de inflamação. Como é que a gente aumenta isso aí? Boa pergunta, gostei. Pelos seus hábitos inadequados. Então, quando a gente pensa em dieta, o que mais causa o aumento de LPS é uma dieta hipercalórica, rica em componentes que são as gorduras principalmente saturadas e trans, e carboidratos refinados. Quando a gente vai no restaurante, é tudo muito saboroso, né? Por quê? É tudo hiperpalatável. Porque eles tacam pau na gordura, que é o que dá sabor aos alimentos. Então, quando a gente pensa em uma dieta pró-inflamatória que aumenta o LPS, que causa a inflamação, são dietas que são ricas em gorduras trans e saturadas e também em carboidratos refinados, etc. O que a pessoa sente quando ela tá nessa... Inflamada? Nessa inflamação de baixa... Intensidade. Acho que talvez a questão, você falou do brain fog, né? Que é você não se sente tão produtivo, você fica mais cansado, você fica empachado, né? Você fica com uma distensão abdominal. Você tem até mesmo uma diarreia. Você pode ter alterações em exames. Então, existem marcadores no exame de sangue que estão relacionados com a inflamação, como as citocinas, interleucina 6, homocisteína, PCR, proteína C reativa. Então, existem alguns marcadores laboratoriais que estão relacionados à inflamação ou até mesmo seus sinais e sintomas. O fato de você ficar muito cansado, muito improdutivo. Então, os próprios sinais que seu corpo está te dando podem estar, né, avisando, o nosso corpo é muito sábio, que a gente está com alguma inflamação. Que é o fato que você falou, nossa, eu mudei minha alimentação, cara, já tô vendo diferença em relação à minha produtividade, né? Não ter um brain fog, por exemplo, uma confusão, não se sentir tão produtivo. Então, nosso corpo, ele nos avisa muito bem. E eu acho que é muito importante o autoconhecimento. Então, por mais que você vá em algum profissional da área da saúde, o mais importante é você saber o que funciona para você, né? Porque, por exemplo, tem pacientes que gostam de treinar em jejum. E tá sussa. Se o paciente tá bem, qual problema tem? Se ele não cai o rendimento dele? Para mim, eu não vejo problema. Agora, se é um paciente que precisa, que fala assim, doutora, eu perco muito rendimento quando eu não como, esse cara precisa comer. Então, tem muito da individualidade, tem muito dos nossos gostos, do que funciona para cada pessoa. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em dieta anti-inflamatória, eu gosto de falar que alguns pilares são importantes para a dieta anti-inflamatória. Primeiro deles, carga glicêmica da refeição. Sabe o que é? Por exemplo, cada alimento tem uma quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, uma banana tem uma quantidade de carboidrato, uma tapioca tem uma quantidade de carboidrato, um ovo tem uma quantidade de carboidrato, que é o índice glicêmico. Índice glicêmico é o quanto de carboidrato tem, mais ou menos isso. A soma dos índices glicêmicos em uma refeição é a carga glicêmica. Então, por exemplo, se eu te desse só uma banana, ou se eu te desse uma banana com ovo, a carga glicêmica é totalmente diferente. Comer só banana pode não ser tão saudável assim. Agora, se você comer a banana com ovo, vai baixar a carga glicêmica, porque o ovo tem proteína, fibra, outras coisas. Ou seja, nunca comer só um carboidrato. Então, por exemplo, quando meu paciente quer comer um chocolate, eu sempre falo assim, comer depois de uma refeição grande. Depois de um almoço ou jantar. Uma refeição que vai ter fibras, gorduras boas, proteínas e nunca só o chocolate. Só o chocolate você dá um pico glicêmico, que é inflamatório. E não sacia. Aquela velha frase que a sua amiga fala, ai, comi uma maçã, fiquei com mais fome. Né? Porque não tem fibra direito numa quantidade suficiente, não tem proteína, não tem tanta gordura assim para poder dar uma saciada. Então, o primeiro pilar da dieta anti-inflamatória é a carga glicêmica.
Em outras palavras, é a quantidade de carboidrato que tem na refeição. Você nunca pode comer só carboidratos. Sempre coma junto proteína, ou fibra, ou gorduras boas. Pra mim, esse é um dos principais. Ou seja, se a pessoa come um café da manhã, pão com manteiga... Aí é o fim da picada, né? Cadê a proteína? Eu sempre falo, cadê a proteína? Não é o que mais falta nas dietas, a proteína. E é quem mais sacia. E é quem mais tira vontade de doce, é quem mais faz com que você, junto com um exercício resistido, aumente a quantidade de massa muscular. E é o que menos pode virar em excesso, quando consumido em excesso, gordura de fato no corpo. É muito interessante isso de carga glicêmica. Carga glicêmica, aham. Pra mim é o mais importante da dieta. Então, a forma com que você combina suas refeições é muito importante, né? Você comer uma tapioca com banana, super pico glicêmico. Agora, se você colocar um ovo, ele faz isso todo dia. Pior que não, eu como frango e batata doce. Oh, meu Deus. Sério? Caramba. E como chama aquele outro legume lá? Abobrinha. É bom. Nossa, já tá acostumado. Outra coisa que eu acho importante da dieta anti-inflamatória. Monotonia alimentar. Você não variar a sua alimentação. Então, existe um teste de sensibilidade alimentar, que ele não é padrão ouro, tão maravilhoso, mas é um teste de sensibilidade alimentar, IgG, que ele avalia os alimentos que você é sensível. Então, se eu faço assim, Lutz, fala aí os 20 alimentos que você mais come. Com certeza, 10 desses 20 você tende a ter uma sensibilidade aumentada. Então, você entregar todos os dias os mesmos alimentos para o seu organismo não é tão saudável assim. Por isso é importante você variar a sua alimentação. Então, quando eu coloco na dieta para os meus pacientes, opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero que eles façam todas. Entendi. Para variar e não cair na monotonia alimentar. Além do fato de que, quando você varia, você entrega mais nutrientes para o seu organismo. Eu gosto de comer a mesma... Ai, me corrija se eu estiver errado. Sim, eu gosto de comer a mesma prático. coisa porque é prático. Eu sei. Tira a ansiedade, sei lá. Entendi. Já tá no automático. Sim. Eu deixo as marmitas tudo pronto. Você mora sozinho? Moro. Então é mais prático, eu sei. Mas você tem que tentar variar. É importante. Legal. Fica a dica. Legal. De verdade. E, bom, outro ponto que eu acho que é importante é razão ômega 6, ômega 3. Quando a gente pensa em componentes, os principais componentes mais anti-inflamatórios são gorduras insaturadas ômega 3. Então, por exemplo, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar no suplemento ômega 3, né, que previne, aí, em muitos casos, doenças, pode abaixar a incidência de você vir a ter uma doença cardiovascular. Então, por exemplo, quando você consome mais gorduras boas, insaturadas, mais gorduras anti-inflamatórias e menos gorduras pró-inflamatórias, você acaba sendo uma pessoa mais saudável. E existe como eu posso dizer, um parâmetro que eles utilizam para ver a qualidade da dieta, que é essa razão ômega 6, ômega 3. Então, quando você consome muitas gorduras pró-inflamatórias e menos gorduras anti-inflamatórias, seu padrão alimentar não é tão saudável assim. Eles meio que colocam nesses parâmetros, Entendi. né? Então, por exemplo, a população ocidental, que é a população que come uma dieta mais trash, a dieta ocidental, é uma galera que consome essa razão ômega 6, ômega 3 muito alta. Ao passo que o que é saudável, que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, as recomendações nutricionais, as DRIs que a gente chama, é uma razão menor, né? Consumir mais alimentos ômega 3 e menos alimentos ômega 6. Entendeu? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!